Olá, então vamos à nossa segunda parte da aula sobre teoria X-barra. Nesse momento nós vamos trabalhar com algumas implicações dessa teoria, tanto no sentido positivo, né, em aspectos que ela veio a ser solidificada e veio a ganhar mais projeção no meio científico, né, quanto também nos aspectos em que parece que ela tem limitações. Lembrando que estamos trabalhando com teoria da gramática, né? Algumas pessoas, inclusive, podem se perguntar por que esse termo teoria da gramática, porque exatamente por esse conteúdo da gramática gerativa, de estar trabalhando com teorias a todo momento que podem ser aplicadas, podem ser corretas ou podem ser incorretas, podem ser não só corretas ou incorretas, mas podem ter maior aplicabilidade ou menor, né? Uma teoria sempre vai explicar uma parte da realidade, mas muitas vezes deixa de lado algumas coisas, e isso é natural. A grande questão é reconhecer os problemas de uma teoria e explicitar o máximo possível aquilo que ela é capaz de explicar, aquilo que não é capaz de explicar. Então, vamos tentar fazer isso para a teoria X-barra, né? Nós já vimos trabalhando um pouco nessa direção, mas agora ampliando essa discussão. E sempre que alguém trabalha com sintaxe formal, usa-se esse termo implicações. Né? O que são implicações? São exatamente assim, uma vez que a teoria é colocada, né, uma determinada proposta é apresentada para resolver um problema de uma língua específica ou de uma série de línguas, você tem que pensar em como essa proposta vai ter impacto em outros aspectos daquilo que você vinha considerando como sendo verdade. Né? Então, isso vale para qualquer coisa na vida. Né? Então, agora nós estamos com um debate sobre saúde. Né? Em outros momentos, nós tivemos debates sobre outras questões. Então, será que medidas que vão ajudar no aspecto da saúde vão ter um impacto econômico, como dosar o impacto econômico com o impacto social, mais ou menos esse tipo de discussão que nós queremos fazer aqui, só que de uma maneira científica, de uma maneira não ideológica e não problemática, no sentido de ter alguém querer ter razão por uma questão política ou sei lá o quê. Bom, então a primeira questão aqui que nós temos é as categorias oracionais, denominadas de categorias frásicas no livro. A primeira delas que eu vou mencionar, né, é o CP, Complementize a Phrase, sintagma complementador. Então, no sistema de regras de estrutura sintagmática, a sentença inclui algumas categorias oracionais ou frásicas, comp e info, né, que eram integradas no sistema da seguinte forma. Então, eu tinha uma regra de estrutura sintagmática como em 14A, que dizia que S barra se reescrevia como comp S, depois uma regra que dizia que S se reescrevia como NP, que é o sintagma nominal sujeito, info, flexão, e o sintagma verbal, sendo que info originalmente foi proposto porque o inglês tem essa categoria dos auxiliares, então os auxiliares entrariam nessa posição. Depois é que se pensou em aplicar, né, a posição de flexão para flexão em geral, mesmo que ela seja sufixal, como é muitas vezes o caso em várias línguas. Então, quais são os problemas que nós temos aqui, né? Primeiramente, S é uma categoria exocêntrica nesse modelo. O que quer dizer isso? Você se lembra da noção de endocentricidade. O centro está dentro do sintagma. Aqui, o centro da categoria S
que é o núcleo dela, qual é? Não sei. Aparentemente é flexão, info, né? Só que se fosse a flexão, eu teria que projetar a categoria info e não uma categoria com um rótulo diferente, que é o caso aí. Então essa é a questão. Outra questão relacionada a 14A é que S barra deveria ser de nível máximo. Nós vimos que o nível máximo, pensando agora no âmbito da convenção X barra, né? A categoria máxima, a projeção máxima é 2 barras. Nível 2 barras que depois virou XP. Então eu teria que ter S2 barras, né? Ou sentença P, sei lá. Como resolver essa questão aí, né? Então a gente vai ter que resolver por duas partes, porque na realidade essas regras aqui em 14, elas foram divididas em duas etapas, né? Duas projeções. A projeção CP, que a gente vai tratar dela agora, e logo em seguida a projeção IP. Então, pensando na categoria COMP, né? Qual é o núcleo dessa categoria, em termos da teoria X-bar? O próprio COMP. Como é que eu demonstro isso? Então, o livro propõe um tipo de evidência, né, que é a questão da subcategorização. Voltando, o que é subcategorização? Estamos aqui no exemplo 15, né? É aquela situação em que uma entrada lexical específica especifica não só o seu complemento, como uma categoria mais abaixo, né, dominada por este complemento. Por isso que eu chamo subcategorização e não categorização. Então eu tenho uma situação como: ele perguntou se a Maria vinha jantar. E ele declarou que a Maria vinha jantar. O que eu tenho aqui? Uma relação de subcategorização entre o verbo perguntar e a categoria comp, ou seja, o tipo de conjunção que aparece ao lado do verbo é determinada pelo tipo de verbo. Se o verbo tem um traço QU, ou seja, se indica uma pergunta, ele vai determinar uma categoria QU. Se ele não tem um traço QU, ou WH, né, em inglês, eu tenho uma conjunção que não indica informação de interrogação. Em outras palavras, né, na subcategorização revisada, em que eu tenho uma relação entre dois núcleos, eu tenho perguntar, que é uma categoria verbo, né, subcategorizando o quê? Uma preposição a e uma das duas situações aqui que estão dentro das chaves. Ou ele subcategoriza um outro complemento preposicional com a preposição por, ou ele subcategoriza uma oração, né? No caso, uma conjunção com traço mais WH, que é o QU. Quais são os exemplos? Né? O caso embaixo, né, do comp já está aqui do lado, né? Ele perguntou se a Maria vinha jantar. E o caso de cima seria um caso, na verdade falta aqui um complemento que é opcional indireto, né? Eu poderia dizer, ele perguntou a Maria se ela vinha jantar, ou seja, se a Maria não aparecendo dentro da oração subordinada, mas fora, um tipo de alçamento aqui do objeto indireto, ou poderia ter, isso é opcional, né? Ou eu poderia ter, no outro caso, ele perguntou a Maria pelo jantar, por exemplo, né? Seria o primeiro caso. E no caso do verbo declarar, eu tenho a subcategorização, né? Declarar é um verbo que subcategoriza opcionalmente uma preposição a e um complemento oracional não com traço não WH, não QU. E daí eu tenho qual é a conjunção que expressa o traço não WH? Qual é a conjunção? Conjunção que. Então, pelo fato de eu ter uma relação entre o núcleo verbo e o núcleo comp, eu já tenho uma dica, uma evidência de que comp funciona realmente como núcleo. Poderia não ser,
Poderia ser o que a gente estava chamando antes de comp poderia ser, na verdade, um sintagma que a gente achava que era um núcleo, né? Enfim, pensando em termos de evidências. Agora, continuando, né, no raciocínio da teoria X-bar. Se nós temos uma projeção de C, comp, qual seria a projeção máxima desse sintagma? Olha, seguindo a teoria X-bar, nós temos a endocentricidade. Então, se o meu núcleo eu sei que é comp ou C, necessariamente a projeção máxima vai ser CP, né, que é a mesma coisa que comp-P. Mas as pessoas pararam de usar esse termo comp-P, fica meio feio. E esse CP vai substituir o que antes se notava, né, como S bar. Qual é o especificador? Se existe. Okay? Se a gente tem na teoria X bar a possibilidade de uma projeção ter um especificador e um complemento, existe pelo menos a possibilidade de ele ter um especificador, mesmo que às vezes ele não ocorra. Não é verdade? Eles vão descobrir que os elementos WH não nucleares, que são basicamente os pronomes interrogativos e relativos, ficam nesta posição, que anteriormente exatamente se pensava que eles estavam todos na mesma posição, que era a posição de comp. Olha que interessante. E isso demonstra o que eu falei antes, né? Que a gente está sempre nessa dúvida. Pode ser que não é certo, né? Se tudo que a gente chamava de núcleo realmente é núcleo. Vamos ver se é verdade. Qual é a evidência para isso? Na verdade, o livro traz dois exemplos que eu vou adaptar aqui, né? O primeiro estou trazendo exatamente como ele mostra, porque é um exemplo do português europeu, que também se encontra em outras línguas europeias, como o alemão e de maneira um pouco especial no inglês, que é chamada inversão sujeito-verbo. Tá? No português europeu, em contexto de oração interrogativa, você tem a possibilidade de dois elementos aparecerem antes do sujeito. Ora, como eu sei que o sujeito aparece na posição de especificador, né, que ele está fora do comp, está à direita da conjunção, né? Então ele não faz parte da categoria comp. Na realidade, é o que a gente vai ver logo aqui embaixo, né? Qual é o complemento de C, né? É o resto da oração que começa com o sujeito, normalmente, né? E a gente vai ver em seguida aqui, na verdade, a projeção do IP, que é a projeção do sintagma flexional. A gente vai ver logo em seguida. Então, se eu sei que o sujeito pré-verbal é uma baliza, digamos assim, para onde começa o CP, para a esquerda, então eu tenho aqui duas posições, né, à esquerda do sujeito. Eu tenho a quem e ofereceu, num exemplo como a quem ofereceu Joana o livro. E aqui eu coloquei ofereceu entre parênteses, porque a gente vai ver em seguida, né, que esse verbo ofereceu, na realidade, né, numa situação fora desse caso especial, ele estaria entre o sujeito e o objeto, mas aqui ele está aparecendo na posição deslocado, que mostra também que os verbos podem se movimentar dentro da frase. Então aqui seria a posição de base do verbo e ele se move mais para cima. Aqui ele está se movendo na realidade para a posição vazia do comp. Então, a quem ofereceu Joana o livro. Então eu tenho o ofereceu na posição de comp e a quem na posição de especificador do CP. Segundo a evidência, no português do Brasil, o livro não trata do português do Brasil, trata de outras línguas, entre elas a variedade canadense do francês, né? O francês é falado em Quebec. Mas no português do Brasil a gente tem um exemplo semelhante a esse que é apontado no capítulo, que é o fenômeno denominado de comp duplamente preenchido, com
um pronome interrogativo mais uma conjunção. Exemplo, oração interrogativa também, numa situação paralela ao exemplo 14. Então, eu tenho para quem que a Joana ofereceu o livro. Seria esse o exemplo correspondente a 14, de uma maneira mais coloquial no português do Brasil. O que eu tenho aqui? Para quem é um sintagma. Então, vai dizer aqui que sintagma é. Para o momento, seria um sintagma preposicional. Para quem que está no especificador do CP, ele contém um pronome interrogativo. Poderia ser um pronome relativo também, com aquele traço WH. Que núcleo do complementador. A Joana, posição normal do sujeito, pré-verbal. Verbo, posição normal do verbo, flexionado, está em info. E o objeto. Então, isso demonstra que existe uma posição de especificador do CP que é preenchida por sintagmas que contêm pronomes interrogativos ou relativos. Ok? Agora, vimos a categoria CP, que seria aquela mais alta na oração, que na verdade ela só se manifesta em orações especiais, orações subordinadas, interrogativas, né? Mas em orações declarativas normais, a gente não tem a projeção desse nível CP, a gente teria até a projeção do S, que na verdade esse S virou a categoria projeção IP. Então vejamos agora a segunda parte da resolução das categorias oracionais. Qual é o núcleo da categoria entre comp e V? Quer dizer, eu tenho mais um núcleo aí de uma projeção, né, que existe entre o CP e o VP. Então eu tenho um núcleo que é info. Nós já tínhamos visto que existe o info, flexão. Mais uma vez, o livro vai adotar questões relacionadas à subcategorização para mostrar isso aí. É o caso dos verbos que podem ter complementos oracionais finitos ou complementos infinitivos. Então, eu tenho, eu penso que ele passou no exame. Quando eu tenho que, conjunção de orações finitas, o verbo aparece flexionado. Agora, em 15b, eu penso ter passado no exame. Aqui o não é uma palavra, é só uma categoria vazia para dizer que a posição de complementador está vazia. Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação de subcategorização entre a posição de comp e a posição de flexão. Certo? Isso está demonstrado aqui na anotação ao lado. Ou seja, se eu tenho o comp não vazio, ou aqui significa empty do inglês, então, se ele não é vazio, se ele é representado por uma conjunção aberta, ele subcategoriza um I com o traço mais ager, quer dizer, mais concordância, agreement. Se eu tenho um complementador com traço mais vazio, eu tenho flexão sem concordância. Flexão vazia, basicamente. E aí eu tenho um verbo não flexionado com relação à concordância. Tá? Qual é a projeção máxima do sintagma? Okay? Então, tem uma relação de subcategorização que ela é entendida em termos da inter-relação de dois núcleos, o que prova que o núcleo comp e o núcleo inf, que prova que esses são núcleos separados acima do sintagma verbal. Qual é a projeção máxima desse sintagma? IP, que é a mesma coisa de info-P. Para simplificar, se chama IP, que substitui o antigo S de sentença. Qual o especificador se existe? O NP sujeito. Qual é o complemento? É o próprio sintagma verbal. Então aí a gente chega na compreensão da representação inteira de uma árvore, por exemplo, de uma oração subordinada, de uma oração interrogativa, em que eu tenho os três grandes sintagmas em sequência, que é o sintagma CP, o IP e o VP. Então, quando vocês tiverem que fazer uma árvore, se for declarativa, seria o CP sem informação nenhuma, né, se vocês quiserem representar todas essas categorias, né? O IP com as informações de flexão,
e depois o VP com as informações da estrutura do verbo, com seus argumentos. Se for uma oração subordinada, a mesma coisa, só que a diferença é que o CP vai ter palavras ali preenchendo posição de núcleo, especificador, etc. Bom, continuando com o VP, né, o livro vai trazer uma questão que, na verdade, não é tão importante, mas é só que, como ele falou no capítulo anterior, que é o capítulo 7, né, no capítulo 6, ele mencionou sobre a questão da ordem das palavras e o parâmetro de núcleo. Ou seja, se o núcleo está o complemento do núcleo está à sua direita ou à sua esquerda. Então, uma implicação da consideração de info como núcleo de uma projeção nos moldes da teoria X-barra tem a ver com considerações tipológicas. Tá? Isso é uma implicação, ou seja, alguma coisa que eu vou ganhar de brinde a partir dessa mudança teórica que eu fiz no sistema. Então agora eu não tenho mais a representação da árvore daquela maneira meio achatada como eu tinha antes, ternária, né, em S, que domina NP, Info, VP, mas sim na projeção IP. Eu ganho com isso o seguinte: pensando na questão da ordem de palavras, um dos universais apresentados por Joseph Greenberg era um que dizia o seguinte: se a língua tem ordem verbo-objeto, ela terá também a ordem auxiliar-verbo, ou seja, o auxiliar precedendo o verbo. Se a língua tem uma ordem objeto-verbo, ela terá, quase sempre, né, uma tendência, a ordem verbo-auxiliar. E aí o autor, o Raposo, vai apresentar, né, a questão seguinte: se eu tenho a projeção de flexão em separado, com a sua projeção específica diferente da projeção sintagmo-verbal, eu tenho a replicação do parâmetro de núcleo nesse domínio. E aí tem exemplos de orações subordinadas do francês e do alemão. Na verdade, o francês vai funcionar muito parecido com o que é o português e o inglês. E o alemão é uma língua um pouco diferente. E aí ele compara orações subordinadas porque o alemão tem uma especificidade que, no contexto de orações matrizes, orações independentes, ele funciona com uma ordem um pouco diferente. Então, vocês têm aqui a frase só oração subordinada que está sendo representada, né? Que Jean avait acheté les livres, que significa que o João tinha comprado o livro, essa mesma ordem do português, em que eu tenho essa configuração aqui, o IP com o seu núcleo I, certo? E o complemento de I, que é o VP, está à direita de I. Né? Isso dá a ordem auxiliar precedendo o verbo. E no sintagma verbal eu tenho acheter le livre, comprado, né, participial aqui, o livro. Objeto à direita do verbo. No alemão nós temos como se fosse a imagem invertida dessa representação. Eu tenho Johann das Buch gekauft hatte. O João, traduzindo ao pé da letra, seria João, o livro comprado tinha. Como é que eu explico isso? No âmbito do sintagma verbal, eu tenho a ordem objeto-verbo. E no âmbito do sintagma flexional, eu tenho a ordem complemento do info, né, que é o sintagma verbal, à esquerda do núcleo I. Né? Interessantemente, o especificador do IP está à esquerda e não à direita, né, do auxiliar. Senão a gente teria a ordem sujeito lá no final. Não é o caso. Então, aqui é interessante também o poder preditivo. É muito interessante quando a gente alcança isso na teoria gerativa, que é quando você modifica um pedacinho de uma representação sintática, isso tem como se fosse um efeito dominó positivo nesse caso, né? Porque ele vai ajudar a entender outras coisas
que a gente não entendia antes muito bem. Agora a gente passa para outra questão que tem a ver com a sintagma flexional, que é o movimento de núcleo e a cisão do sintagma IP, sintagma flexional. Então, nós vimos anteriormente, né, sobre dois grandes tipos de movimento: o movimento de NP, sintagma nominal, e o movimento WH, que é o movimento QU. Nesses dois casos, há sintagmas envolvidos, porém também há um movimento de núcleo. Certo? O que quer dizer? Nos dois casos anteriores que a gente tinha estudado, quando a gente falou de movimento, nós tínhamos sintagmas se movendo, pedaços grandes. Aqui a gente tem que dizer assim, olha, mas também temos a possibilidade de um núcleo se mover. Normalmente, quando a gente fala movimento de núcleo, a gente vai falar do verbo, mas não é sempre o caso, ok? Os trabalhos observam haver uma restrição sobre esse tipo de movimento, de tal forma que um núcleo tem de passar pelo próximo núcleo na sequência. O que isso quer dizer? Nessa imagem que vocês têm aqui do lado, eu tenho a representação de uma árvore básica, né? Uma árvore, uma sentença declarativa independente, do tipo João comprou o livro. Nessa representação, eu tenho a seguinte previsão, que isso é um princípio chamado restrição de movimento do núcleo. Em inglês, Head Movement Constraint, com a sigla HMC. Então, eu tenho o seguinte, o verbo vai se mover para o próximo núcleo da sequência, que é o núcleo I, ou info. Mas não poderá se mover pulando esse núcleo que vem logo em cima dele. Então, não será possível esse movimento aqui, mesmo que a categoria C esteja vazia. Tá? Não poderia, porque senão ficaria inclusive um problema que o sufixo, né, o sufixo de passado, que aqui é o ou, ficaria desgarrado do verbo. Então teria uma coisa do tipo compre João ou o livro, uma coisa desse tipo. Não é bem essa a explicação para a questão de movimento do núcleo, porque aqui a gente tem outra questão relacionada, que é uma questão morfológica. O fato de que o tempo, nesse caso aqui, é expresso em termos de uma categoria sufixal. Isso é outra questão, né? Mas essa é a restrição que se coloca na literatura, que vem sendo geralmente aceita até hoje. Agora, temos que lembrar o seguinte, né? Nós vimos que o movimento, também quando falamos do movimento sintagma nominal, movimento QU, ele poderia ocorrer por substituição ou por adjunção. O que isso quer dizer? No primeiro caso, se o movimento é por substituição, a posição de alvo do movimento ela estava vazia e eu só coloco alguma coisa no lugar que já estava vazio. Por adjunção, a posição de alvo do movimento já tinha alguma coisa, eu tenho que abrir um espaço para essa categoria que se move. No primeiro caso, o mesmo núcleo pode se mover para além. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o João comprou o livro, eu posso, digamos que a categoria aí estivesse vazia. Então, o verbo se move para cá, e daqui ele poderia se mover mais para cima ainda, né, para a categoria comp, sem problema. Agora, no segundo caso, o mesmo núcleo pode se mover para além, só se carregar todo o núcleo complexo que ele forma a partir da adjunção. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui, nesse caso, um caso de movimento por adjunção. Comprou se move para uma posição que já tinha algo, que é o sufixo ou indicador de tempo, a desinência temporal ou de concordância. Então ele forma um núcleo complexo, que é formado pelo quê? Info, o info se duplica, eu abro uma posição aqui para o verbo. Então eu formo aqui um núcleo complexo formado de info, verbo, info. Quando eu tiver uma situação de ter que mover para cima, eu não posso pegar só o compre, que é o verbo, e levar para cima, porque eu teria a mesma situação aqui que eu mencionei antes. Uma frase do tipo, compre
o João ou o livro. Vai dar no mesmo. Então, o que que daria certo? Eu pegar todo esse núcleo complexo formado por compre e ou e levar tudo isso junto para o núcleo de cima. É possível, numa interrogativa total do tipo, comprou o João o livro? Né? Que seria possível ainda no português brasileiro em contextos mais formais ou literários. Então, essa é a ideia, tá? Caso movimento de núcleo. Agora, por que é importante falar de movimento de núcleo? Talvez esteja um pouco pequeno essas representações aqui. E isso não está no livro, né? O Raposo só menciona o trabalho do Pollock, 89, que trabalha com a possibilidade de movimento de núcleo ocorrer, inclusive em alturas diferentes, em línguas diferentes. Ou de ocorrer, em outras palavras, no caso aqui, o movimento de núcleo poderia ocorrer ou não ocorrer, nessa representação que eu estou mostrando para vocês aqui. Evidência para isso é que os chamados advérbios de VP, que são advérbios que demarcariam um limite, né, um limiar do sintagma verbal, ocupariam essa posição estacionária na borda do sintagma verbal. São eles os advérbios de modo, que são aqueles terminados em mente, e os advérbios de frequência. Então, você tem o quê? O autor Pollock, ele compara duas línguas, que são o inglês e o francês. Ele vai dizer o seguinte, olha, se eu comparar duas frases que a tradução uma da outra, que é o João beija frequentemente a Maria. O que eu noto? Em francês vai ter uma ordem exatamente semelhante ao português. Eu vou ter essa ordem aqui. Jean embrasse souvent Marie. Significa Jean beija frequentemente a Maria. Mesma ordem do português. O que eu noto? O advérbio souvent, que significa frequentemente, o advérbio de frequência, ele está à direita do verbo beijar, beija. Se ele está à direita, e eu considero que o advérbio é um advérbio de VP, significa que o verbo se moveu para cima do VP, do sintagma verbal, ocupando a posição de info. É isso que está demonstrado aqui nessa representação em cima. Jean embrasse souvent Marie, sendo que tem um vestígio da posição original do verbo aqui dentro do sintagma verbal, vindo para a posição de tempo. E aqui o souvent, que é o advérbio, na borda do sintagma verbal, adjungido ao sintagma verbal. Note que aqui eu não tenho dois sintagmas verbais, é o VP, sintagma verbal, que se duplica, né, para criar aquela posição de adjunção. Agora, no exemplo em inglês, o que eu tenho? John frequently kisses Mary. Ordem diferente. Frequentemente, que é o advérbio de frequência, está à esquerda do verbo. Então, que situação eu tenho? Algo desse tipo que está aqui nessa representação. John, presente, formação de presente, frequentemente beija Maria. O verbo não teria saído de dentro do sintagma verbal. Né? E isso explicaria por que o advérbio está em posições diferentes, em línguas diferentes, mantendo a mesma estrutura básica da frase. O que muda de uma língua para outra? Muda que em francês o verbo se move por movimento de núcleo, né? De V, da posição V, para a posição de tempo. Em inglês, você teria o verbo não se movendo. E aí vocês vão perguntar, opa, mas aí cria um problema. Aquela velha história, né? A gente puxa o cobertor, resolve um lado e deixa o outro lado descoberto. Como é que eu resolvo a questão deste informação de presente, informação temporal, que ficou lá em cima desgarrada do verbo? Né? E aí isso vai se resolver depois de outra maneira. Mas basicamente a gente vamos dizer que existe uma operação morfológica que se chama salto do afixo, em que essa categoria presente, né, vai depois, né, no caminho lá para a fonologia, para PF, Phonological Form, ele vai se juntar ao verbo.
Então, vocês veem que cada vez um pouco a gente acrescenta uma informação que explica um pouco uma parte da realidade, mas cria um pouco maior de complexidade em outro momento. E aí o Pollock também, né, ele vai apresentar uma outra complicação que resolve outra parte da nossa vida, que é o seguinte: ele vai dizer que a categoria IP ela deve ser cindida, ou seja, dividida em duas categorias: a categoria tempo e a categoria concordância, que em inglês é agreement. Então, por isso que a gente escreve AGRP, AGRP, né, em inglês. Ele propõe que a ordem dessas categorias seria essa: o tempo mais acima da concordância. Depois há uma discussão sobre se realmente a ordem é assim. Para algumas pessoas, depois elas vão propor que a concordância está acima do tempo. Então, de fato, né, a gente vai ver que em várias línguas a categoria flexão é híbrida, ou seja, eu tenho informações tanto de concordância quanto de tempo. E o tempo, na realidade, se eu for especificar mais ainda, não é só tempo, é modo, é aspecto. Então, pelo menos para o português, essa proposta ela resolve bastante problema. Por quê? Porque morfologicamente nos verbos a gente tem uma distribuição que é a seguinte: inclusive pela gramática tradicional se manifesta essa divisão. Cantaremos, por exemplo, é uma forma que tem a raiz, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Desinência número pessoal é aquela que manifesta exatamente a concordância de número e pessoa, né, que é manifesta no verbo. Então aqui a gente tem exatamente a ordem tempo, concordância. Tá? Então essa é a historinha, né, que o Pollock vai contar. E, e aí a questão é a seguinte: no livro, em outros momentos, às vezes vocês vão ver a representação I, que é uma representação básica que vai simplificar. Então, I significa flexão, e aí eu não especifico que tipo de flexão. Ou às vezes vocês vão ver essa representação aqui, que especifica em duas, né? E aí eu não vou utilizar I, eu vou utilizar a categoria tempo e a categoria concordância separadamente. E ainda em outros textos, depende da visão, né, ou da preocupação teórica que a pessoa vai ter. Por exemplo, para pesquisadores que se dedicam ao estudo do tempo, do modo, do aspecto, talvez eles vão dividir mais ainda. Eles vão dizer que tem a categoria aspecto, que muita gente vai dizer que fica mais embaixo e que está separado do tempo, por exemplo. Outros vão dizer que a categoria modo também deve se separar e fica acima do tempo. Mas, no geral, né, quando a gente não precisar fazer essa especificação, a árvore vai ser representada da maneira anterior com info, flexão, de maneira mais simples, a menos que a gente queira mostrar alguma coisa específica relacionada a tempo e concordância. Bom, tem outra questão aqui que não foi explicitada no livro, pelo menos até o momento, né? Ele menciona muito rapidamente, que são as categorias funcionais no nível nominal, que eu vou apresentar só duas, o DP e o NumP. Então, vou contar uma historinha rapidinho para vocês aqui. O Abney, que em um texto de 87, propôs que também ao nível do sintagma nominal há uma categoria funcional denominada de DP, ou Determiner Phrase. O sintagma determinante, né, agruparia então artigos demonstrativos e algumas outras categorias com pronomes possessivos que modificam o nome, dando-lhe uma referência mais específica. Então, eles são categorias que sempre estão ao lado do nome, tá? Não substituindo o nome. Então, não é às vezes a gramática tradicional chama também de pronomes, mas aí é um pouco confuso, né? Porque no caso seria aquelas categorias que têm mais uma cara de adjetivo do que de pronome propriamente dito. Posteriormente,
Outros pesquisadores propuseram que a concordância de número deveria ser codificada numa categoria funcional abaixo do DP, que se chamaria NumP de Number Phrase. Dessa maneira, com o tempo foi se notando o que? Certo paralelismo entre a oração e o sintagma nominal, o que faz sentido se notarmos dados de nominalizações. Então, existe uma hipótese, que é a hipótese do paralelismo sentença, sintagma nominal, que vai dizer exatamente isso. Olha que interessante. O DP, que é a categoria mais acima, que fecha o sintagma nominal agora, que muitas vezes agora vocês não vão ver mais o termo NP e sim DP, porque é a categoria máxima ali, né? Ela teria uma certa correlação com o CP, que é a categoria mais alta de uma oração, inclusive que pode ser projetado ou não, né? Da mesma maneira que o CP. Tem sintagmas nominais que vêm com artigo e outros que não vêm com artigo. E ele teria mais embaixo uma categoria que tem a ver com flexão, por aí flexão no nível nominal, que é o número, que aqui no caso do exemplo é singular, né? Então não aparece, mas poderia ser plural. E lá embaixo a categoria que expressa a estrutura dos argumentos, em que eu tenho um núcleo, nome, que pode ser acompanhado de complemento e até de um especificador, que seria o termo que desencadeia aquela ação, no caso. Né? Então, no caso de nomes deverbais, isso fica muito claro, como criação, vem de criar, né? Criação tem um criador e uma criatura. Então, a criação da maquete por João. Então, eu tenho aqui o núcleo nominal com o seu objeto da maquete, só que representado por um sintagma preposicional. Esse núcleo nominal se move para a categoria número, né, para pegar a informação de singular, e por João representando que seria o sujeito da ação, o agente da ação. E aqui a categoria determinante, especificando que a criação da maquete por João é algo que é conhecido pelos interlocutores. E isso estaria em paralelo com João criou a maquete no nível de uma oração. Muito interessante, né? Mas isso é só para vocês saberem que existe a categoria DP e a categoria NumP, na realidade, no geral, ela não é apresentada. Então é só para vocês saberem que algumas pessoas propõem essa categoria, mas só vai ser de maior interesse para aquelas pessoas que tiverem um estudo voltado para a sintaxe do domínio nominal, sintagma nominal. Bom, então aqui a gente tem até aqui, né, nós tivemos uma ampliação, nós vimos só ampliando, vendo implicações, e cada vez mais a teoria X-barra vai se mostrando capaz de explicar mais e mais fenômenos das línguas naturais. Né? Porém, também há pontos que durante os anos 80 e 90 eram ainda obscuros e que pareciam apresentar algumas limitações à capacidade da teoria X-barra em explicar certas estruturas das línguas naturais. Então vamos ver duas que na verdade estão apresentadas no capítulo 7, né? Dois desses fenômenos que apresentam um certo desafio, por assim dizer, à teoria X-barra no primeiro momento, pelo menos. São elas orações pequenas, ou mini-orações. No Brasil a gente usa mais o termo mini-oração ou pequena oração. Em Portugal eles usam mais o termo oração pequena. Mas é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. E o outro fenômeno que vai ser estudado aqui é o da não configuracionalidade, um termo grande, das línguas. Mais especificamente, vai ser associado a determinadas línguas, então o termo que vai ser utilizado é línguas não configuracionais. Nesses aspectos, parece que o marcador sintagmático está achatado, em vez de apresentar uma representação hierárquica. O que isso quer dizer? Essa representação aqui
para uma oração no inglês como it will happen. Isso vai acontecer, né? Em teoria X barra seria algo mais parecido com isso, em que eu tenho dois níveis de representação, com uma diferença entre especificador e complemento. No outro caso, eu tenho uma representação desse tipo, que seria mais parecida com aquela de antigamente da teoria padrão. Então, é como se, para alguns fenômenos das línguas, ou para certas línguas em especial, eu tivesse que manter uma representação desse tipo, que é aquele do tipo mais antigo, em vez da uma representação moderninha, como a gente vem apresentando. A primeira limitação dessa teoria são as orações pequenas. Elas são observadas em todos os predicativos ou predicados não verbais. Predicativos são aquelas categorias do tipo adjetivos ou até nomes, termos preposicionais, que a gente estuda na gramática tradicional. Mais claramente, elas são observadas em predicativos de objeto direto, como nesse exemplo que está aqui nesta oração, que está apresentado no exemplo 60 do livro. Eu vou mostrar só os exemplos, o exemplo 60A do livro, mas tem outros exemplos no livro com configurações semelhantes, porém com outros tipos de sintagmas. Então, no exemplo 60A, a gente tem, na gramática tradicional, né, uma representação que, digamos, a gramática tradicional não faz uma representação arbórea disso, né? Mas normalmente ela vai dizer o quê? Que a gente tem um predicado verbo nominal, o núcleo do predicado verbal seria considero, o verbo considero, ele tem um objeto, que é o objeto direto dos alunos, e a gente tem um predicativo do objeto direto, que é preocupados com o exame. E normalmente a muleta, né, que os professores davam, pelo menos antigamente, para fazer análise sintática desse tipo de oração, é de pensar assim: eu considero os alunos e os alunos estão preocupados com os exames. Essa muleta, na verdade, ela não é tão boa, porque a interpretação semântica da frase não é que eu considero os alunos e, no segundo passo, os alunos estão preocupados com os exames. Não é isso. Eu considero este fato de os alunos estarem preocupados com o exame, tá? Que é uma representação parentética desse tipo que está aqui em 60b, em que eu tenho sim dois sintagmas, um sintagma os alunos, o sintagma nominal, e o sintagma adjetival preocupados com os exames separados, porém esses dois sintagmas depois formam o nível superior em que eles se juntam. E essa consideração de que esses sintagmas se juntam em algum momento é o que a gente chama de oração pequena, tá? E que a gente, na teoria de regência e ligação, né, durante os anos 80 e 90, a representação que vai ficar é um pouco semelhante à que está no exemplo 63A do livro, capítulo 7, em que eu tenho isso aqui. Tá? Só que a diferença é que, então, o que o autor chama da representação de Fukui e Spitz. A diferença é que, em vez de Fukui e Spitz, que eles denotam a barra dobrado, né, e uma configuração de adjunção para abrir espaço para os alunos, na realidade você vai ter o AP, né, que é a posição máxima, se dobrando aqui, tá? Em uma relação de adjunção aqui. Na realidade, essa é a representação que vai ficar, tá certo? E o livro deixa um pouco confuso isso, porque ele apresenta duas possibilidades. A outra seria esta que está apresentada aqui, na representação 62A, em que você teria, na realidade, o quê? O exemplo, o adjetivo preocupados, projetando num esquema X barra tranquilinho, o seu nível a barra e o seu nível duas barras. E os alunos caindo como especificador dessa projeção sintagma adjetival. Essa seria a proposição do autor Stowell.
Por que que essa interpretação não é largamente aceita para as orações pequenas? Então, já vou dizer de cara que não façam isso, pelo menos na apresentação geral da teoria de regência e ligação. Inicialmente, até que poderia ser, porque o predicador aqui, de fato, é o adjetivo. Ele funciona como um cara que vai dizer, por exemplo, quando eu penso em predicador, eu vou pensar assim, preocupados. Aí vem a cabeça de vocês o quê, né? Preocupado. Quem está preocupado e preocupado com o quê? Então, nesse aspecto, até que faria sentido representar a árvore dessa maneira. Mas vai criar outro problema, porque teríamos que explicar por que que o adjetivo pode ter especificador neste caso e não em outros casos. Então, por que que nesse caso em que eu tenho o predicativo do objeto, essa representação funciona, se eu tenho o predicativo do sujeito não funciona? Porque eu teria que ter eu contente, uma oração desse tipo que está em A aqui. Essa oração é impossível gramatical em português. Acontece de ela ser gramatical em outras línguas, como em russo, hebraico, etc. Tá? Em que o verbo de ligação, muitas vezes ele é apagado, vamos dizer assim. Em português, eu tenho que ter um verbo de ligação nesse caso. Eu estou contente, certo? Então, por que que eu tenho que ter... Como é que eu explico o fato de, às vezes, ter que ter o verbo de ligação, às vezes não ter, tá? De qualquer maneira, para eu formar uma oração, eu não posso ter... A grande questão é essa, né? Eu não posso me limitar a um sintagma adjetival, que seria até a árvore, até esse pedaço aqui. Eu tenho que ter um sintagma verbal em cima. Essa é a questão. Tá? Então, por essa razão, eu prefiro entender que o núcleo da oração pequena seria algo nulo. É uma possibilidade também, né, que algumas pessoas vão usar depois para resolver esse problema. Ou seja, que a categoria que projeta, que é o predicador ou predicado, predicativo na oração tradicional, está à direita ou à esquerda do seu argumento. Então, eu teria uma representação mais básica em que não tem um núcleo, na realidade. Por isso, o termo oração pequena, que diferentemente das orações normais, eu não tenho um núcleo nessa oração. Eu tenho só predicador, o argumento. Mas falta essa colagem dos dois. Normalmente o núcleo, o predicador, vai estar do lado direito. Tá? Então, isso é mais uma questão que vai ficar em aberto para ser resolvido depois. De fato, hoje em dia nós já temos algumas teorias que dão conta bem dessa questão. Recapitulando, né? A representação mais tradicional para as orações pequenas é a que está ao lado, fugindo da convenção X-bar. E lembrando aqui, né, a categoria que projeta é que faz as vezes de predicador. Então, eu tenho exemplos como os que estão no livro 60A e 60C. Eu considero os alunos preocupados com o exame, eu vou ter o quê? Sintagma adjetival, projetando, porque ele contém o que seria o núcleo o predicador dessa relação aqui. Eu não estou especificando aqui a representação interna do sintagma adjetival, mas ele se desenvolve naturalmente, tá? O adjetivo, o nível bar, o adjetivo, o seu complemento, que é o sintagma proporcional com o exame. E eu tenho aqui como especificador da oração pequena o DP, os alunos. No exemplo 60C, o presidente fez o Dr. Barros chefe de serviço. Então, eu tenho o Dr. Barros e chefe de serviço, dois sintagmas determinantes, né, dois DPs, e, evidentemente, quem projeta é esse cara aqui, que é o chefe. O predicador, ele projeta um DP. No fundo, eu teria algo como o Dr. Barros é o chefe de serviço. Aqui em cima, os alunos estão preocupados com o exame, só que eu não tenho um verbo de ligação. É por isso que eu tenho a árvore até essa altura aqui, denominada de oração pequena, tá certo?
em algumas representações arbóreas ou parentéticas, vocês vão ver o termo SC no ponto aqui da árvore onde aparece o AP ou o DP, tá certo? Só representando que aqui eu tenho uma oração pequena, em inglês small clause, daí que vem o termo, né? Small clause, oração pequena. Então aqui é uma questão, né, da limitação da teoria X-barra. E a outra é uma limitação que acontece em várias línguas, praticamente todas as línguas vão ter orações pequenas, mesmo em português. A outra limitação é de ordem translinguística. É o que a gente chama das línguas não configuracionais. Tá? Essas línguas seriam aquelas que parecem ter uma sintaxe menos rígida do que o previsto pelos universais sintáticos propostos por Noam Chomsky nas suas teorias, como a teoria X-barra. O conceito foi inventado por Ken Hale no quadro de seus estudos sobre o Warlpiri, uma língua aborígene australiana. Então, só para vocês terem ideia, aqui é uma foto do Ken Hale, que faleceu alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. E aqui é a região, mais ou menos indicada no mapa, no norte da Austrália, mas é uma região desértica, né? Onde seria falada a língua Warlpiri, uma língua considerada exótica, por assim dizer, né? Pouco conhecida, de uma tribo distante, né? Mas que demonstra coisas um pouco estranhas, certo? Depois, outras línguas mais ou menos exóticas, entre aspas, foram incluídas no rol das línguas não configuracionais, como o japonês, que é muito mais conhecida e de uma sociedade não tão estranha ao mundo ocidental, né? No que diz respeito à teoria X-barra, note-se uma dificuldade na aplicação, por exemplo, do conceito de endocentricidade, entre outros. Então, pelo momento, a nossa questão fica aqui com relação à teoria X-barra. Então, só para vocês terem uma ideia, isso é mencionado no texto, né? No primeiro momento, Ken Hale propôs uma estrutura achatada para dar conta de fenômenos como os seguintes da língua Warlpiri. Então, a gente tem uma oração em que a ordem do sintagma nominal, por exemplo, parece não seguir aquilo que é previsto. Então, até uma coisa do tipo canguru, auxiliar, né? Laçar, não passado, esse. Então, em que eu tenho uma coisa que vai totalmente contrário à expectativa de nós que falamos línguas ocidentais, do determinante esse, né, que é o demonstrativo, está próximo do núcleo que ele modifica. A representação para esse tipo de sintagma seria desse tipo aqui, uma coisa completamente achatada. Eu tenho a sentença e o nome canguru, a flexão, que é o auxiliar, né, o verbo laçar, a informação de tempo e o determinante. Uma coisa completamente louca. O próprio Chomsky, em 81, apresentou o termo língua não configuracional não como problema insolúvel, mas como desafio a ser superado pela teoria da gramática nos anos seguintes. Atualmente, pode-se dizer que esse termo deixou de ser usado, já que vários fenômenos de línguas minoritárias vêm sendo estudados no âmbito da gramática gerativa, e paulatinamente nós temos propostas que resolvem estruturas que antes se pensavam anômalas, tá certo? Então, mais uma questão de problema que pode parecer insolúvel no primeiro momento, mas que é uma questão que deixa-se para estudos futuros, como se diz, né? Sempre também fica uma dica, né, para quem está escrevendo dissertações ou vai escrever sua dissertação ou tese, a gente nunca dá conta de toda a realidade. Você muitas vezes explica uma parte dos dados e chega no certo ponto lá do texto, você diz, bom, esse problema fica para trabalhos futuros. Na realidade, esse tema das línguas não configuracionais não é uma questão que vocês devam se preocupar, com a qual vocês devem se preocupar, porque é só a título de conhecimento geral, né?
para pessoas que não vão trabalhar com sintaxe, vocês saberem que, eventualmente, no meio do caminho, vocês podem ler um texto um pouco antigo, dos anos 80, 90, e vocês vão encontrar assim, tal língua não configuracional tinha uma estrutura tal, tal e tal, então você sabe, eu sei o que significa uma língua não configuracional. É importante a gente ter essas noções históricas também, porque às vezes, dependendo do trabalho que a pessoa vai fazer, isso pode vir a ser útil. Mas aqui é mais, não é para vocês se preocuparem com essa questão. E também não é para vocês virem a dizer que a teoria gerativa ela é incapaz de explicar todas as línguas do mundo. É só porque naquele momento havia uma limitação, certo? E isso é interessante de ser apontado, porque, mais uma vez, o objetivo aqui é um trabalho científico que vai sendo deparando com problemas paulatinamente, para que eventualmente esses problemas venham a ser resolvidos no futuro. Bom, é isso. Com isso, a gente termina essa parte sobre as implicações da teoria X-bar. Um abraço para vocês e até mais. Até a próxima.